Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Livro 3 Patinco 1962 a 1989 Proponho a seguinte definição de nação: uma comunidade política imaginada, e imaginada tanto como inerentemente limitada quanto soberana. É imaginada porque até os membros da menor nação nunca conhecerão a maioria de suas compatriotas. Nunca os verão nem ouvirão falar deles, ainda que na mente de cada um viva uma imagem de sua comunidade. A nação é imaginada como limitada, porque mesmo a maior delas, que abriga talvez 1 bilhão de seres humanos, possui limites finitos, ainda que elásticos, além dos quais há outras nações. É imaginada como soberana porque o conceito nasceu em uma época em que o iluminismo e a revolução estavam destruindo a legitimidade do reino dinástico e hierárquico e divinamente ordenado. Por fim, é imaginada como uma comunidade, porque independentemente da desigualdade e da exploração que possam prevalecer em cada uma delas, uma nação é sempre concebida como uma camaradagem profunda e horizontal. Em última instância, foi essa fraternidade que tornou possível, nos últimos 2 séculos, que tantos milhões de pessoas estejam dispostas não apenas a matar, mas a morrer de bom grado por essa imaginação limitada. Benedict Anderson. Capítulo 1 Nagano, abril de 1962 Noah não pretendia ficar no café perto da estação de trem de Nagano, mas não sabia ao certo para onde ir. Não tinha elaborado um plano, o que não era do seu feitio, mas depois que deixou o Waseda, seus dias passaram a fazer pouco sentido. Reiko Tamura, uma alegre professora do ensino médio que tinha sido muito gentil com ele, era de Nagano, e por alguma razão ele sempre havia considerado sua cidade natal um lugar povoado por japoneses amáveis e benevolentes. Noah se lembrou das histórias que a professora contava sobre sua infância, sobre nevascas tão severas que quando saía de sua pequena casa para ir à escola, mal conseguia enxergar as luzes da rua. Em Osaka, nevava ocasionalmente, mas nada parecido com as tempestades descritas por Tamura-san. Ele sempre quisera visitar a cidade natal de sua professora. Em sua imaginação, ela estava sempre coberta de neve branca. Naquela manhã, quando o homem na bilheteria lhe perguntou para onde ia, ele respondeu: Nagano, por favor. Por fim, estava lá. Sentia-se seguro. Tamura-san também havia falado sobre as excursões escolares ao famoso templo Zenkoji, onde comia seu modesto almoço ao ar livre com os colegas de classe. Sentado sozinho em uma pequena mesa não muito longe do balcão, Noah bebeu seu chá marrom e comeu apenas alguns pedaços do omelete de arroz, enquanto considerava uma visita ao templo. Ele havia sido criado como cristão, mas tinha respeito pelos budistas, sobretudo aqueles que haviam renunciado aos prazeres do mundo. O Senhor estava em toda parte, era o que Noah havia aprendido na igreja. Mas será que Deus se mantinha afastado de templos e santuários? Esses lugares ofendiam a Deus, ou será que ele compreendia aqueles que desejavam orar para algo, o que quer que fosse? Como sempre, Noah desejou ter passado mais tempo com Isaac. Pensar nele o entristecia, e pensar em Hansu, seu pai biológico, o envergonhava. Kohansu não acreditava em nada além de seu próprio esforço. Nem em Deus, nem em Jesus, nem em Buda, nem no imperador. O garçom corpulento se aproximou com um bule de chá. Está tudo do seu agrado, senhor? Perguntou enquanto enchia a xícara de Noah. Não está gostando da comida? Cebolinha demais? Eu sempre digo ao cozinheiro que ele coloca muita. O arroz está muito bom, obrigado, respondeu Noah, percebendo que fazia um tempo desde a última vez que havia falado com alguém. O garçom tinha um sorriso largo, olhos pequenos como girinos e dentes tortos. Suas orelhas eram grandes e os lóbulos grossos, características físicas que os budistas admiravam.
O garçom olhou fixamente para Noah, embora a maioria dos japoneses tivesse desviado o olhar por educação. Vai ficar um tempo na cidade? O garçom olhou para a mala de Noah, que estava ao lado da cadeira vazia. Noah ficou surpreso com a pergunta pessoal. Peço desculpas por ser tão intrometido. Minha mãe sempre dizia que eu ia acabar tendo problemas porque sou curioso demais. Perdoe-me, senhor, sou apenas um camponês tagarela, disse o homem rindo. Nunca o vi por aqui antes. Sinto muito que o café esteja tão silencioso. Normalmente temos mais clientes, pessoas muito interessantes e respeitáveis. Quando conheço alguém novo, não consigo deixar de fazer perguntas, mas sei que não deveria. Não, é natural querer saber das coisas. Eu compreendo. Vim apenas visitar a cidade, mas ouvi coisas tão agradáveis sobre Nagano que acho que gostaria de morar aqui. Noah ficou surpreso ao se ouvir dizendo isso. Era fácil conversar com aquele desconhecido. Não lhe ocorrera antes morar em Nagano. Mas por que não? Por que não ficar ali um ano, pelo menos? Não ia voltar para Tóquio, nem para Osaka. Isso estava decidido. Mudar-se para cá? Viver aqui? Onto? Que maravilha! Nagano é um lugar muito especial, disse o garçom com orgulho. Toda a minha família é daqui. Sempre fomos daqui. 18 gerações. E eu sou o mais idiota da minha família. Este pequeno café é meu. Minha mãe o comprou para mim, para me manter longe de problemas, contou ele rindo. Todos me chamam de bingo. É um jogo dos Estados Unidos. Eu já joguei uma vez. Nobu Dezu, disse Noah sorrindo. Nobu Dezu. Bansan, disse Bingo alegremente. Uma vez eu me apaixonei por uma garota baixinha de Tóquio chamada Shiban, mas ela não me amava. Claro que não. As garotas bonitas não me amam. Minha esposa, que é muito alta, não é bonita, mas me ama. Ele riu mais uma vez. Sabe, é uma decisão acertada se instalar em Nagano. Estive em Tóquio apenas uma vez, e foi o suficiente para mim. É uma cidade suja, cara e cheia de... O garçom se deteve. Espere, o senhor não é de Tóquio, é? Não, sou de Kansai. Ah, eu adoro Kansai. Já estive em Kyoto 2 vezes, embora seja uma cidade muito cara para um homem simples como eu. Eu gosto de udon, verdadeiramente delicioso, e acho que lá dá para comer um udon delicioso por um preço razoável. Prefiro o tipo de udon mais duro. Noah sorriu. Era agradável ouvi-lo falar. Então, com o que vai trabalhar? Perguntou o garçom. Um homem deve ter trabalho. Minha mãe também sempre diz isso. Bingo colocou a mão direita na boca, envergonhado por ser tão direto, mas não conseguia deixar de falar tanto. O desconhecido era bonito e parecia humilde, e Bingo admirava pessoas caladas. Você tinha um emprego do qual gostava em Kansai? Perguntou ele, as sobrancelhas esparsas erguidas. Noah olhou para a refeição, quase intocada. Bem, eu trabalhava como contador. Também sei ler e escrever em inglês. Talvez uma empresa pequena precise de um contador ou de alguém que traduza documentos comerciais. Um homem jovem como o senhor poderia trabalhar em muitos lugares. Deixe-me pensar. O rosto redondo de Bingo ficou sério. Ele bateu no queixo pequeno com o dedo indicador. O senhor parece muito inteligente. Não sei se sou tão inteligente, mas é gentil de sua parte dizer isso. Noah sorriu. O garçom fez uma careta. Senhor, não sei se é muito exigente, mas se estiver precisando de um trabalho imediato, o salão de Pachinko contrata pessoas de fora da cidade. Trabalhos de escritório não são tão comuns ultimamente. Pachinko? Noah tentou não parecer ofendido. O garçom achava que ele era coreano? A maioria dos japoneses não percebia que ele era coreano, até que lhe dissesse seu sobrenome coreano, Boku. No cartão de identificação de Waseda aparecia seu Tsumei, Nabu Bando. Noah não sabia que havia omitido o do sobrenome quando se apresentou a Bingo, mas agora era tarde demais para voltar atrás. Não sei muito sobre Pachinko. Nunca... Ah, não quis ofendê-lo. Ouvi dizer que pagam muito bem. Takano-san, gerente do melhor salão de Nagano, é um grande cavalheiro. Talvez o senhor não queira trabalhar em um salão de Pachinko qualquer. Mas os Cosmos Pachinko é um grande estabelecimento administrado por uma família antiga da região. Eles trocam de máquinas com muita frequência. No entanto, não contratam estrangeiros. Hã? Não contratam coreanos nem chineses, mas isso não importa para o senhor que é japonês. Bingo assentiu várias vezes.
Sul, concordou Noah. Takano-san está sempre procurando funcionários inteligentes. Ele paga muito bem, só não contrata estrangeiros. Bingo assentiu novamente. Sim, disse Noah com simpatia, como se o compreendesse. Havia muito tempo que aprendera a continuar fazendo que sim com a cabeça, mesmo quando não concordava, porque percebeu que esse movimento fazia com que as pessoas continuassem falando. Takano-san é um cliente regular. Esteve aqui hoje de manhã mesmo. Todos os dias toma seu café na mesa junto à janela. Bingo apontou. Café preto com 2 cubos de açúcar, sem leite. Hoje de manhã ele me disse, Bingo-san, estou com uma dor de cabeça que não passa, porque é muito difícil encontrar bons funcionários. Os idiotas daqui têm abóboras no lugar da cabeça e as sementes não são cérebro. O garçom pressionou a cabeça com os dedos grossos e carnudos em uma imitação cômica de angustiado. Ouça, por que não vai até lá e diz a Takano-san que eu o enviei? Sugeriu ele sorrindo. Este era o tipo de coisa que ele mais gostava de fazer. Ajudar as pessoas e fazer apresentações. Já havia arranjado casamento para 3 de seus amigos da escola. Noah assentiu e agradeceu. Anos depois, Bingo diria a todo mundo que tinha sido o primeiro amigo de Ban-san em Nagano. O escritório comercial de Takano-san ficava em outro prédio, a quase 2 quarteirões de distância do imenso salão de Pachinko. Pela aparência conservadora da construção de tijolos, seria impossível dizer o que funcionava lá dentro. Noah o teria ignorado por completo se Bingo não tivesse desenhado um mapa para ele em uma folha de papel. Exceto pelo número, não havia nenhuma placa no edifício. Hideo Takano, gerente do salão, era um japonês de aparência elegante, beirando os 40 anos. Usava um belo terno de lã escura com uma gravata roxa listrada e um lenço de bolso combinando. Toda semana, pagava um garoto da vizinhança para que engraxasse seu sapato de couro até ficarem brilhando. Vestia-se tão bem que mais parecia o vendedor de uma loja de roupas em vez de um homem que trabalhava em um escritório. Atrás de sua mesa havia 2 cofres pretos, do tamanho de portas. Seu grande escritório contava com meia dúzia de salas adjacentes de tamanho modesto, todas cheias de funcionários vestindo camisa branca, a maioria homens jovens e secretárias de rosto comum. Takano tinha uma pequena protuberância na ponte do belo nariz e olhos pretos que se curvavam para baixo. Quando falava, seus olhos delicados eram expressivos e diretos. Sente-se, disse ele. Minha secretária disse que está procurando um emprego de auxiliar de escritório. Meu nome é Nobuo Ban, Desu. Bingo-san, do café, me disse que estavam precisando de pessoal. Cheguei recentemente de Tóquio, senhor. Ah, Bingo o enviou? Mas não preciso de ninguém que me sirva café aqui. De trás de sua grande mesa de metal, Takano se inclinou para a frente. Veja só, parece que Bingo ouve meus problemas, no fim das contas. Achei que era apenas eu quem ouvia os dele. Noah sorriu. O homem parecia bastante simpático, não parecia alguém que odiava coreanos. Ficou satisfeito por ter vestido uma camisa limpa e gravata. Kohan-sul dizia com frequência que um homem deveria ter a melhor aparência possível todos os dias. Para os coreanos, isso era ainda mais importante. Parecer limpo e estar bem vestido. Em todas as situações, mesmo naquelas em que tem o direito de ficar com raiva, um coreano deve falar com sobriedade e calma, ele dizia. Então, amigo do Bingo-san, o que sabe fazer? Perguntou Takano. Noah se endireitou na cadeira. Tenho experiência como contador e trabalhei para um senhorio em Kansai. Cobrei os aluguéis e cuidei dos livros contábeis por vários anos antes de ir para a universidade. Ah, universidade? É mesmo? Qual? O Azeda, respondeu Noah. Mas não concluí minha licenciatura em literatura. Estudei lá por 3 anos. Literatura? Takano balançou a cabeça. Não preciso de um funcionário que fique lendo romances quando deveria estar trabalhando. Preciso de um contador inteligente, meticuloso e honesto. Ele precisa se apresentar ao trabalho todas as manhãs no horário. Nunca ficar de ressaca nem ter problemas com garotas. Não quero fracassados. Eu demito imediatamente os fracassados. Depois de dizer tudo isso, Takano inclinou a cabeça. Noah parecia muito respeitável. Ele entendia por que Bingo o havia mandado até lá. Sim, senhor, claro, sou um contador muito preciso e também sou muito bom em redigir cartas, senhor. Modesto. Noah não se desculpou.
Farei o meu melhor se me contratar, senhor. Qual é seu nome mesmo? Nobu Ban, Desu. Não é daqui. Não, senhor, sou de Kansai. Por que deixou a universidade? Minha mãe morreu e eu não tinha dinheiro suficiente para terminar a graduação. Espero ganhar o bastante para voltar à universidade um dia. E seu pai? Está morto. Takano nunca acreditava quando pessoas de fora da cidade diziam que os pais estavam mortos, mas não se importava. Então, por que eu deveria treiná-lo se qualquer momento pode sair para continuar seus estudos de literatura? Não estou interessado em ajudá-lo a terminar sua educação universitária. Preciso de um contador que fique. Pode fazer isso? Não vou pagar muito no começo, mas será o suficiente para sobreviver. O que diabos ia fazer com a literatura, afinal? Isso não dá dinheiro. Eu nunca terminei a escola e posso contratá-lo e demiti-lo 100 vezes. Sua geração está repleta de tolos. Noah não respondeu. Sua família achava que ele queria trabalhar em uma empresa, mas isso não era inteiramente verdade. Um de seus sonhos secretos era ser professor de inglês em uma escola secundária. Ele acreditava que depois de se formar em Waseda, poderia arranjar um bom emprego em uma escola particular. As escolas públicas não contratavam coreanos, mas ele achava que essa lei talvez mudasse um dia. Tinha considerado até mesmo se tornar cidadão japonês. Ele sabia que poderia pelo menos trabalhar como professor particular. Bem, agora não tem dinheiro para frequentar a universidade e precisa de um emprego. Do contrário, não estaria aqui. Então, onde mora? Cheguei a Nagano hoje. Eu ia procurar uma pensão. Pode dormir no alojamento nos fundos do salão. No começo, terá que compartilhar um quarto. Nos quartos é proibido fumar e receber garotas. Pode fazer 3 refeições no refeitório. Coma tanto arroz quanto quiser. Tem carne 2 vezes por semana. Quanto às mulheres, há hotéis para esse tipo de coisa. Não me importo com o que faz com seu tempo livre, mas seu primeiro dever é com a empresa. Sou um gerente muito generoso, mas se fizer besteira, será demitido na mesma hora sem nenhum pagamento retroativo. Noah se perguntou se seu irmão mais novo falava assim com os funcionários. O fato de que ia trabalhar em uma empresa de pachinko como Mosasu, um garoto que havia abandonado a escola, era desconcertante para ele. Pode começar hoje mesmo. Fale com Ikeda-san, na sala ao lado. É um sujeito de cabelos grisalhos. Faça o que ele mandar. Ele é o chefe da contabilidade. Vai ficar em experiência por 1 mês. Caso se saia bem, pagarei um bom salário. Não terá despesas, então vai poder economizar um pouco. Obrigado, senhor. De onde é sua família? De Kansai, respondeu Noah. É verdade, você me disse. De que parte de Kansai? Kyoto, respondeu Noah. O que seus pais fazem? Eles estão mortos, respondeu na esperança de encerrar as perguntas. Sim, você disse. Então, o que faziam antes de morrer? Meu pai trabalhava em uma loja de udon. Ah, é? Takano pareceu perplexo. Então, um homem que vende macarrão conseguiu enviar o filho para o Azeda, é mesmo? Noah não disse nada, desejando ser um mentiroso melhor. Você não é estrangeiro, é? Jure que não. Noah tentou parecer surpreso com a pergunta. Não, senhor, sou japonês. Bom, respondeu Takano. Saia do meu escritório e vá falar com Ikeda-san. No alojamento do salão de pachinko, dormiam 60 funcionários. Em sua primeira noite, Noah dormiu em um dos quartos menores, compartilhando-o com um funcionário mais velho que roncava como um motor quebrado. Depois de uma semana, havia estabelecido uma rotina. Ao acordar, lavava o rosto depressa depois de ter tomado banho na noite anterior na casa de banhos pública. Em seguida, ia ao refeitório onde o cozinheiro servia arroz, cavala e chá. Noah trabalhava de forma metódica e conquistou Ikeda-san, que nunca havia encontrado um contador tão inteligente. Quando o mês de experiência passou, Noah foi mantido no emprego. Anos depois, soube que o proprietário japonês havia gostado dele desde o início. Depois do primeiro mês, o proprietário disse a Takano para dar um aumento e um quarto melhor para Noah no fim daquele ano, mas não antes, porque os outros poderiam ficar incomodados com o favoritismo. O proprietário suspeitava que Nobu Ban fosse coreano, mas não disse nada, porque desde que ninguém mais soubesse, isso não importava. Capítulo 2. Osaka, abril de 1965.
Em 3 anos, Yumi havia perdido 2 bebês e estava grávida pela terceira vez. Contrariando os conselhos do marido, Mosasu, ela tinha trabalhado durante as gestações anteriores. Com seu jeito discreto e deliberado, a chefe de Yumi, Totoyama-san, insistira em que ela trabalhasse de casa durante aquela gravidez. Yumi recusou. Yumi-chan, não há muito trabalho nessa época do ano e você precisa descansar, dizia Totoyama-san, mas só às vezes Yumi voltava para casa antes de escurecer. Era uma tarde no fim da primavera. Yumi tinha acabado de finalizar um pedido de gravatas borboleta para os uniformes de um hotel, quando sentiu fortes dores na parte baixa do abdômen. Dessa vez, Totoyama-san se recusou a ouvir uma palavra que fosse de protesto. Mandou chamar Mosasu, que pegou a esposa e a levou a um famoso obstetra japonês no centro de Osaka, do qual Totoyama-san havia ouvido falar, em vez de ao médico habitual de Yumi em Ikaino. É óbvio, Boku-san. Você está com a pressão muito alta. Mulheres como você costumam lutar contra a gravidez, disse o médico tranquilamente. Ele se afastou da cama de exames e voltou para sua mesa. O consultório havia sido pintado recentemente e ainda perdurava um leve cheiro de tinta, exceto por um pôster médico que reproduzia os órgãos reprodutivos femininos. Tudo no consultório era branco ou de aço inoxidável. Yumi não disse nada e pensou no que o médico tinha acabado de dizer. Será que era verdade? Perguntou-se. Seria possível que tivesse abortado das 2 últimas vezes porque tinha lutado contra suas gestações? Os abortos anteriores não me preocupam. É triste, evidentemente, mas os abortos revelam a sabedoria da natureza. É melhor não dar à luz quando isso não vai fazer bem à saúde. Um aborto indica que a mulher pode conceber. Portanto, não é necessariamente uma questão de fertilidade. No que diz respeito a esta gestação, não vejo muito perigo para a criança. Existe perigo apenas para a mãe, de modo que deve passar o restante da gravidez em repouso. Mas eu tenho que trabalhar, disse Yumi, parecendo aterrorizada. O médico negou com a cabeça. Yumi-chan, disse Mosasu, você precisa ouvir o médico. Eu posso trabalhar menos. Voltarei para casa cedo, como Totoyama-san me sugere sempre. Boku-san, a mãe pode morrer de pré-eclâmpsia. Como seu médico, não posso permitir que trabalhe. Meus pacientes precisam me ouvir, caso contrário, não poderemos trabalhar juntos. O médico famoso desviou o olhar, fingindo examinar os poucos papéis em sua mesa, confiante de que Yumi continuaria sendo sua paciente. Ela seria uma tola se não fizesse isso. Fez algumas recomendações sobre sua dieta, aconselhando-a a evitar doces e a não comer muito arroz. Não deveria ganhar muito peso, pois isso a faria reter uma enorme quantidade de líquido e o bebê poderia ficar grande demais para um parto vaginal. Por favor, me ligue sempre que sentir algum desconforto. Isso é muito importante. Se tivermos que antecipar o parto, precisaremos tomar precauções. Boku-san, não há necessidade de ser estoica. Pode fazer isso depois de que tiver o bebê. Toda mulher tem o direito de ser um pouco difícil antes de ter o primeiro filho. O médico sorriu para o casal. Tenha todos os desejos que quiser e exija travesseiros extras à noite. Mosasu assentiu, grato pelo humor e pelo tom inflexível do médico. Qualquer bom médico precisaria estar à altura da teimosia de sua esposa. Mosasu nunca tivera motivos para discordar de Yumi em relação a nada importante, mas se perguntava se não havia se comportado assim porque sabia que ela não teria lhe dado ouvidos. Quando o casal voltou para casa, Yumi se deitou na cama, os cabelos escuros despenteados e espalhados pelo travesseiro estreito. Mosasu ficou sentado ao lado dela na cama, de pernas cruzadas, sem saber o que mais dizer à esposa, que não queria um copo de água nem nada para comer. Diante dela, se sentia um pouco idiota, porque ela era sempre muito forte e inteligente. Seus objetivos sempre lhe pareciam absurdamente fantásticos. Às vezes, ele se perguntava como ela se permitia sonhar tanto. Nunca a vira chorasse nem se queixar de algo difícil. Sabia que Yumi não queria ficar em casa sozinha, sem poder trabalhar nem frequentar as aulas de inglês. Quer que eu pegue seus livros de inglês? Não, respondeu ela sem olhar para ele. Você precisa voltar ao trabalho, Ni? Eu vou ficar bem, pode ir. Não quer que eu pegue nada para você? Nada mesmo? Por que não podemos ir para os Estados Unidos? Poderíamos ter uma vida boa lá.
Você se lembra do que o advogado de imigração disse? Seria quase impossível. Talvez o reverendo Merriman possa nos dar uma carta de recomendação. Por que ele faria isso? Não vamos nos tornar missionários. Você nem sequer acredita em Deus. Além disso, o que eu poderia fazer dos Estados Unidos que me permitiria ganhar tanto dinheiro quanto aqui? Eu não vou voltar a estudar. Não sou um cara estudioso. Eu sou seu idiota. Conto com você para pensar por nós dois e em breve por nós três. Ele riu, esperando que ela sorrisse. Yumi-chan, em pouco tempo abrirei o meu próprio salão em Yokohama. E se for bem-sucedido, ganharei mais dinheiro do que 20 homens formados na universidade juntos. Consegue imaginar? Vou poder comprar qualquer coisa que queira. Se não der certo, posso continuar trabalhando para Goro-san e garantir uma vida confortável para nós. Eu posso ganhar meu próprio dinheiro. Sim, eu sei. Sei que você é independente. Mas seria um prazer para mim comprar algo que você não pudesse comprar com seu dinheiro. E prometo que vai gostar de Yokohama. Ela é uma cidade internacional. Há muitos americanos lá. Assim que o bebê nascer e o médico disser que está tudo bem, vou levá-la para conhecer. Ficaremos hospedados em um lindo hotel, e você poderá ver como é. E vai ser mais fácil estudar inglês lá. Podemos contratar um professor particular, e você pode frequentar a universidade se quiser, disse Mosasu. Embora tentasse não pensar em Noah, porque isso o entristecia, Mosasu não conseguia deixar de se lembrar do irmão, que havia abandonado o Azeda e desaparecido sem explicação. Os japoneses não gostam de nós. Como nosso filho vai viver aqui? Questionou Yumi. Alguns japoneses gostam muito de nós. Nossa filha vai morar aqui conosco. Ela vai viver como nós. Desde a primeira gravidez, Mosasu tinha decidido que o bebê seria uma menina, uma criança igual a Yumi. Ele acariciou a testa da mulher. Sua mão escura parecia enorme sobre a testa pequena e pálida. Apesar de ser uma mulher muito jovem, Yumi podia ser tão severa quanto uma anciã, capaz de executar as tarefas mais difíceis, mas quando ficava triste, tinha o rosto de uma criança decepcionada, perdida e desamparada. Ele amava o rosto dela, a maneira como demonstrava cada um de seus sentimentos. Ela podia ficar calada, mas era incapaz de esconder o que sentia dos outros. O que mais podemos fazer? Perguntou Mosasu, olhando para ela à espera da resposta, além de ir para os Estados Unidos. Ele nunca havia entendido o que ela esperava encontrar lá. Às vezes, se perguntava se Noah não teria ido para aquele país, aquele lugar mágico que tantos coreanos que viviam no Japão idealizavam. O que mais, Yumi-chan? O que mais gostaria de fazer? Ela encolheu os ombros. Eu não quero ficar em casa até o bebê nascer. Não gosto da ideia de me tornar uma pessoa preguiçosa. Você nunca vai ser preguiçosa. É impossível. Ele riu. Quando nossa filha chegar, o que vai acontecer em breve, você vai ficar o tempo todo atrás dela. Vocês duas serão as mulheres mais rápidas de Osaka. Nunca ficarão presas em casa. Mosasu, estou sentindo ela se mexendo. Eu não perdi o bebê. Claro que não perdeu. O médico disse que o bebê está bem. O bebê-chan vai ser igualzinho a você. Vamos dar a ela um lar maravilhoso. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Ela sorriu, sem acreditar nele, mas querendo que estivesse certo. Liguei para minha mãe. Ela vai vir para cá hoje à noite. Yumi franziu os olhos preocupadas. Você gosta dela, Ni? Sim, gosto. Era verdade. Yumi admirava a sogra, ainda que fossem estranhas uma para a outra. Sunja não era como a maioria das mães de filhos homens. Ela nunca dizia nada invasivo e sua relutância em expressar sua opinião só havia aumentado depois do desaparecimento de Noah. Quando Mosasu e Yumi convidaram ela e Yang Jin para morarem com eles, Sunja recusou a oferta, alegando que seria melhor para o jovem casal que vivessem sozinhos, sem duas velhas incomodando. Eu pensei que ela queria ficar com a mãe e a tia Kyung-hee. Sim, mas ela quer nos ajudar. Ela virá sozinha. Não vai ser permanente. Minha avó vai ficar com a tia Kyung-hee para ajudar na loja. Vou contratar algumas garotas para substituírem minha mãe enquanto ela estiver aqui. Após 2 semanas de repouso na cama, Yumi achou que ia enlouquecer. Mosasu havia comprado uma televisão, mas ela não tinha interesse em assistir e a azia a impedia de ler. Seus pulsos e tornozelos estavam tão inchados que, ao pressionar de leve o polegar no pulso, deixava uma marca profunda na pele. Apenas os movimentos e soluços ocasionais do bebê mantinham Yumi colada à cama e a impediam de sair correndo de casa.
Desde a sua chegada, a sogra passava a maior parte do tempo sozinha no pequeno quarto ao lado da cozinha. Não importava quantas vezes Mosasu tivesse insistido para ela ficar no quarto maior, que ninguém usava, ao lado do quarto principal. Sunja cozinhava e limpava. Independentemente da hora que Mosasu chegasse em casa, o jantar estava sempre pronto. Era manhã, quando Sunja bateu à porta do quarto de Yumi, levando o café. Entre, Omoni, disse Yumi. Sua própria mãe não era capaz de preparar uma panela de arroz ou uma xícara de chá, ao contrário da mãe de Mosasu, que havia sustentado toda a família com o que cozinhava. Como sempre, Sunja carregava uma bandeja com uma variedade de pratos tentadores, todos cobertos com um pano branco limpo. Ela sorriu para Nora. Yumi, que em geral se refestelaria com refeições tão deliciosas, sentia-se mal, porque ultimamente a única coisa que conseguia comer, sem vomitar, era mingau de arroz. Sinto-me péssima por ficar o dia todo na cama enquanto você trabalha, disse esperando que Sunja ficasse e conversasse com ela. Já tomou o café da manhã? Sim, já comi. Você trabalha muito o tempo todo, mas agora precisa ficar de repouso. Uma gravidez não é algo fácil. Minha mãe teve 6 abortos antes de eu nascer, contou Sunja. Ela queria vir cuidar de você, mas eu disse a ela para ficar em casa. 6 abortos? Eu só tive 2. 2 também não é fácil. Você deveria tomar seu café da manhã. Você e o bebê precisam se alimentar. Yumi se sentou um pouco. Mosasu partiu hoje cedo para Yokohama. Sunja assentiu. Ela havia preparado o café da manhã antes que o filho pegasse o trem. Você o viu então. Yumi admirou a bandeja. Isso parece delicioso. Sunja esperava que a Nora comesse. Ela temia que Yumi abortasse novamente, mas não queria parecer preocupada. Arrependeu-se de ter mencionado o número de abortos da mãe. O pastor da igreja havia advertido os fiéis contra os pecados da língua descuidada. Era sempre melhor falar menos, pensou Sunja. Obrigada por cuidar tão bem de nós. Sunja balançou a cabeça. Isso não é nada. Você vai fazer o mesmo por seus filhos, disse ela. Ao contrário das ajumas do mercado, com suas ondas de permanente pretas, Sunja não pintava os cabelos grisalhos e os mantinha curtos, como os de um homem. Sua figura madura era sólida, nem pequena nem grande. Havia trabalhado ao ar livre por tantos anos que o sol escavara sulcos finos em seu rosto, redondo e moreno. Como uma monja budista, Sunja não usava maquiagem, nem sequer passava hidratante. Era como se tivesse decidido algum tempo antes que não ia mais se preocupar com sua aparência, para além de estar limpa. Como se cumprisse uma penitência por um dia ter se importado com essas coisas, quando na verdade nunca havia se importado. Mosasu contou sobre minha mãe? Perguntou Yumi, pegando a colher. Ele disse que ela trabalhava em um bar, respondeu Sunja. Ela era prostituta. Meu pai era o cafetão dela. Eles não eram casados. Sunja assentiu e olhou para a bandeja de comida intocada. Quando Mosasu contou a ela sobre a família de Yumi, Sunja imaginou algo do tipo. A ocupação e a guerra tinham sido difíceis para todos. Tenho certeza de que ela era uma boa pessoa. Tenho certeza de que gostava muito de você. Sunja acreditava nisso. Ela havia amado Hansu, depois havia amado Isaki. No entanto, o que sentia pelos filhos, Noa e Mosasu, era maior do que o amor que sentira pelos homens. O amor pelos filhos era como a vida e a morte. Depois da partida de Noa, ela se sentia metade morta. Não conseguia imaginar que uma mãe se sentisse de outra forma. Minha mãe não é uma boa pessoa. Ela batia em nós. Só se importava com beber e ganhar dinheiro. Depois que meu irmão morreu, se minha irmã e eu não tivéssemos fugido, ela teria nos colocado para trabalhar, fazendo o mesmo que ela. Ela nunca me dirigiu uma palavra carinhosa, disse Yumi. Ela nunca havia contado isso a ninguém. Mosasu me contou que sua irmã morreu. Yumi fez que sim com a cabeça. Depois que fugiram de casa, ela e a irmã encontraram abrigo em uma fábrica têxtil abandonada. No inverno, as duas ficaram doentes, com febre alta, e a irmã morreu enquanto dormia. Yumi passou quase um dia inteiro deitada ao lado do cadáver da irmã, esperando para morrer. Sunja se aproximou dela. Minha filha, você sofreu muito. Yumi não deu à luz a uma menina. Seu bebê, Solomon,
Era um menino enorme de mais de 4 quilos, ainda maior do que o famoso obstetra esperava. O parto demorou mais de 30 horas, e o médico precisou chamar um colega para ajudá-lo durante a noite. O bebê nasceu forte e com saúde. Em um mês, Yumi se recuperou por completo e voltou ao trabalho, levando Salomão com ela para o ateliê. Na celebração do seu aniversário de 1 ano, Salomão agarrou uma nota de dinheiro em vez do pincel, do barbante ou dos bolos, o que significava que ele teria uma vida rica.